O Brasil perdeu. Eu, às vezes, fico sem palavra pro que dizer ou achar maneiras explicáveis para tais situações. É triste porque a política do Brasil, ela reflete também um pouco no esporte. A gente não só perde, ou estamos perdendo no esporte, estamos perdendo também no país. País onde a gente sempre vive naquele dilema de vamos colher o hoje para plantar o amanhã, vamos melhorar hoje para fazer melhor amanhã, seja no esporte ou na política, na economia e tudo mais. Mas a verdade é que a gente sempre fica nessa longa e grande espera de esperança. E se você parar para ver, a gente nunca chega de fato. Nunca chegamos a desde 2002, que eu não vi o Brasil de fato ganhar. Eu tinha por volta de 2 anos, então não me lembro, né? Então sempre vi as minhas memórias, derrotas e políticas cada vez mais frustrantes. A verdade fatídica coisa é que o Brasil perdeu. Perdeu a partir do momento que as pessoas não têm dinheiro para sobreviver. E que o salário mínimo, pessoas grandes olham e dizem, o salário mínimo dá conta. Dá conta para quem? Nem para sobreviver as pessoas conseguem direito. Nem para viver. E tudo o que nos resta, às vezes, é só esperança. Esperança de pessoas que falam muito, dizem muito e fazem pouco. Seja no esporte e seja também na política. A gente perdeu quando o nosso time começa a se dividir em mais e mais vezes. Seja entre direita e entre a esquerda. E quem ganha sempre não é a gente. Na verdade, toda vez é o mesmo resultado. Você sai da sua casa, vai comprar um feijão, uma carne, comidas, vai tentar viver a vida e a conversa é sempre fatídica. O preço das coisas pioraram. O dinheiro, o poder de compra não alcança. O salário aumenta, mas o preço dos produtos triplica. Nós temos raça, mas ao mesmo tempo não temos estratégia. O Brasil perdeu quando às vezes falta uma pessoa rojão, uma pessoa com punhão de sustentar, de encarar de frente, bater no peito e dizer eu sou foda, eu consigo. O Brasil perdeu, na minha opinião, a partir do momento em que um pênalti, uma pessoa que iria bater o pênalti, a câmera escancarava uma coisa. Se você pegar o vídeo do Brasil versus Noruega e você vê a pessoa que foi bater o pênalti e você vê o rosto dela, a gente vê uma coisa: desespero e medo. É uma coisa que a gente sempre tem. Nós precisamos de uma pessoa firme, dura, uma pessoa que acredite tão grande seu potencial que bate no peito e diz, isso aqui é tranquilo e vou lá fazer com tranquilidade. Um dos personagens mais icônicos, que infelizmente eu não acompanhei, mas através de documentário eu entendi e me inspirei no sentido assim que incrível. Você pode falar o que quiser, pode não gostar, mas dos resultados, aí é outra história. Tem um personagem marcante no futebol que pra mim é o estrelato máximo do que é não precisar às vezes falar, mas fazer com olhos bem abertos. Esse personagem pode ser o Romário, por exemplo, ou o Ronaldo, se você quiser. Mas eu ainda gosto mais do Romário em particular porque ele era um cara que dizia simples e cru. E ainda diz, eu sou foda e eu consigo tudo e vou lá e faço. Pode botar aqui no meu peito, eu faço, eu me garanto. Eu tenho um cunhão para isso. Se vocês não têm, problema, então joga pro pai, que o pai consegue. No Brasil a gente não tem isso, no político ou também no futebol. A gente perdeu sempre que todas as vezes, em um momento crítico, as pessoas não conseguiram manter a paciência, a sabedoria e ao invés às vezes de falar, às vezes fazer. É incrível que não apenas nesse jogo contra a Noruega, mas se você vê o jogo do Brasil e Japão, o quanto eu fiquei impressionado que durante o jogo os próprios jogadores estavam discutindo entre eles mesmos, no meio de campo, completamente perdido. E eu fiquei completamente abismado. Em um momento crítico,
Você tem que ser sereno, você tem que manter a calma, você tem que fazer e focar em tudo. A partir daquele momento, eu já vi que o Brasil estava completamente fraco e que não importa quem fosse o grande mandante, o Ancelotti ou qualquer outra pessoa. Não tínhamos pessoas classificadas e talvez profissionais. O jogo da Noruega escancarou ainda mais, principalmente na reta final, onde houve um grande bate-boca se você assistiu o jogo. O Brasil ele perdeu quando a gente entra em diálogos de direita, de esquerda, de centro, de lado, de cá e pra cá e pular, e a gente se divide em polos, em camada, e a gente vê que a gente não tá ganhando. Não importa qual lado você esteja, direita, esquerda, centro, lá e cá. O resultado é o mesmo. Você acorda de manhã, tem que trabalhar como escravo, viver como um escravo e tentar sobreviver. E não viver com um salário mínimo e medíocre, pois o Brasil, economicamente, está falido, em um completo retrocesso. As pessoas mais necessitadas não têm, e as pessoas que deveriam ter cunhões de aguentar o rojão e tranquilidade, não tivemos. Mas isso sirva de lição pra gente. Primeiro, uma lição da gente saber escolher qual será a pessoa que você sabe que primeiro vai ter cunhão de bater no peito e adquirir a responsabilidade das coisas, seja nos acertos e principalmente nos erros, seja jogador, presidente, governador, seja lá no que for. Pessoas que falem menos, mas que façam mais, seja pelo Brasil da política ou o Brasil do esporte. A verdade é que sempre nos é vendido esperança. Esperança de um amanhã, esperança de que vai dar certo, esperança de lá, esperança de cá. E se você vê, o discurso é o mesmo. Não adianta você defender com unhas e dentes aqui, quando a realidade é sempre ali. Quer saber quem é que vai conseguir resolver algo simples, que bate na nossa cara todos os dias? Algo simples como a economia. Falamos disso, falamos daquilo, falamos disso, tal, mas a economia tá o mesmo. É um fato. Se você sai hoje na rua e você pergunta a qualquer pessoa o que você acha da economia do Brasil, eu creio que quase 90% vai dizer a mesma coisa. Tá insustentável, tá horrível, tá caro. Fica no poder, ganha mais poder. Quem fica lá embaixo, perde mais. Chegou um ponto que pra mim era algo louco, mas graças a Deus, entre aspas, melhorou, que foi a escala 6:1. Vocês sabem o quanto isso é uma escravidão completa? Você consegue imaginar de você ter 7 dias da sua vida, apenas um dia você tem de descanso? Pra mim, foi uma tremenda loucura. Entre aspas, talvez por jogadas de governo, como a gente sempre sabe, finalmente essa loucura acabou. E é proibido a escala 6:1 por enquanto, mas ainda existem muitas loucuras e batalhas que a gente tem que travar. Mas que isso sirva de lição pra gente, pra nós brasileiros, pra vocês técnicos, pra vocês de alto patamar financeiro. A primeira coisa é a humildade. Humildade de reconhecer que não estamos bem. Humildade de reconhecer que se você tem poder, seja econômico, ou seja lá do que for, não roube de quem não tem. Tem tantas pessoas boas espalhadas pelo Brasil, tantos jogadores bons que às vezes só precisam de oportunidade, tantas pessoas com garra, tantas pessoas que falam pouco, mas fazem muito, seja na política e no esporte. Estamos cansados de perder. Estamos cansados de sempre retroceder. Estamos cansados de sempre dizer vamos colher o hoje para plantar o amanhã. Vamos colher o hoje para conseguirmos ganhar o amanhã. E o resultado é sempre o mesmo. Você pode discutir, você pode debater, você pode falar, você pode distorcer, você pode defender, você pode tomar um partido. O resultado, tanto no esporte, tanto na política. A gente perdeu merecidamente. A gente perdeu quando uma pessoa com medo não bateu um pênalti certo. A gente perdeu quando tivemos 300 chances de fazer o gol. A gente perdeu quando o Brasil cada vez mais entra em guerra, em partidos, em defender um ídolo, uma pessoa da política como se fosse uma pessoa mais certa do mundo.
A gente perdeu quando a gente não debate ideias, a gente defende pessoas e políticos quando isso não é política. A política é debater ideias, é raciocinar, é discutir. A gente perdeu quando esquecemos que o ponto principal que bate na nossa cara todos os dias, você sente no seu bolso todos os dias, você sente quando você compra um feijão, você sente quando compra uma camisa do Brasil, você sente ao acordar, você sente ao trabalhar, você sente ao ganhar seu salário. Tudo que você vê, que você compra, que você toca, tem imposto por trás. E cada vez mais esse imposto vai aumentando. Às vezes a gente fica cego e não vê, mas sente. Mas quem sabe, daqui a mais 4 anos, tudo mude. A gente ganhe, a gente sorri e a gente conheça as pessoas que realmente bota a cara a tapa e realmente aguenta os resultados das consequências, seja boas ou ruins, mas que aguenta, mas que vai sem medo. Você ter coragem não significa não ter medo. Você ter coragem significa você ir mesmo com medo. Você ir e saber controlar as suas emoções. Seja em um pênalti, seja em um chute, seja na política, seja em conversar, seja em dialogar. É isso. Meu nome é William Lima. Esse canal não é sobre futebol, não é sobre política. Eu não me vejo falando sobre política aqui de jeito nenhum. Eu não me vejo falando sobre esporte. Os meus outros vídeos, para quem acompanha ou não, eu não vou falar sobre isso novamente. Não é o tema, não é o momento, não é o que eu quero dizer. Esse vídeo foi um desabafo sobre o Brasil perder. Não estou falando só de futebol.